Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, hoje o Vejam Só vai se debruçar sobre uma passagem do livro de Apocalipse que não fala da volta de Jesus. Fala de quem serão os destinados ao lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A condenação eterna. O Apocalipse tem uma lista, aliás, mais de uma, né? Em que figuram pessoas que já estão, pelo fato de serem o que são, condenadas a sofrerem eternamente. Na lista constam os adúlteros, os mentirosos, os assassinos e aquela lista que a gente já conhece. Porém, também há uma referência explícita aos tímidos. E isso assusta, né? Espera um pouquinho. Quer dizer que Deus vai nos julgar também com base no nosso temperamento? Ah, outra versão fala covardes, mas isso também não ajuda muito. Então, gente medrosa vai ser condenada. Por quê? Ter medo é pecado? Ter medo de falar em público, ter vergonha das pessoas, isso é condenável? De quem especificamente o livro de Apocalipse está falando quando se refere aos tímidos ou aos covardes? E, se porventura eu ou você nos enquadrarmos nessa definição que você vai ouvir aqui, como evitar ou como sermos transformados, né, para que não venhamos a cair nessa condenação? Afinal de contas, eu não quero ir para o lago que arde com fogo e enxofre, mas, a despeito do que muita gente pensa, porque eu trabalho na televisão, eu sou tímido, muito tímido. E aí, como eu posso mudar? A gente muda o temperamento? A gente já não nasce com o temperamento que Deus determinou? Como lidar com isso? Está no ar o Vejam Só. Olá! Com muita alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você que participa do programa, vote na enquete todos os dias e você estará participando do sorteio. Hoje conosco, mais uma vez, para discutir esse assunto, dois irmãos que você já viu em outros debates sobre escatologia, embora hoje a gente não vá falar diretamente sobre a volta de Cristo e tal. Mais especificamente sobre o juízo final, né? E um dos escatologistas que está conosco é o pastor Silas Franca Dourado, ministro da Igreja Batista Plenitude de Deus. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço estar mais uma vez aqui, revendo o nosso querido pastor, o qual vai estar debatendo esse tema conosco. Espero contribuir, né, para o crescimento do povo de Deus. Onde fica a Igreja Batista Plenitude de Deus? Batista Plenitude de Deus. Muito bem, pastor. Por enquanto, pastor, ainda está na rua Afrodísio de Matos, número 209, Jardim Arpoador, quilômetro 18,5 da Raposa, altura. Porque nós já estamos de mudança, possivelmente o próximo programa que eu vier aqui, nós já estaremos no quilômetro 19 da Raposa Tavares, um lugar muito mais amplo. Deus preparou um lugar maravilhoso para que eu pudesse fazer um trabalho ainda melhor. Amém. Obrigado, pastor. O outro debatedor é o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, reverendo Weber. Graça e paz também. E é um prazer novamente estar aqui, na mesma expectativa de contribuir um pouco, né, para o entendimento da Escritura, para a edificação nossa e do povo de Deus também. Reverendo, onde fica a IPB que o senhor pastoreia? Fica na rua Belo Horizonte, número 95, em Cotia, no quilômetro 25 da Raposa Tavares. É uma boa igreja ali. Vocês dois vieram do mesmo lugar? No meu lugar, Né? Estamos perto, né, pastor? Os dois estão às margens da Raposa. Da Raposa, E, eu queria aproveitar nesse instante e mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe está com Alzheimer e eu queria muito que ela assistisse amanhã assistisse esse programa e dizer que a amo e que a gente está com ela, tá bom? Isso. Ela está lá na Ela está lá na Paraíba, lá em Pombal. Pombal. E também ontem eu estava
conversando e alguém disse, o senhor fez aquele programa, tá um jovem, Gabriel, trabalha lá nas Americanas. Isso é bom, a gente vê que o programa tá lá nas Americanas em Granja Viana também. Um abraço pro Gabriel aí, é um jovem. Tá ótimo. Maravilha. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a opinião inicial dos convidados do Vejam Só. Depois do juízo final, João, no capítulo 21 de Apocalipse, exibe a seus leitores um quadro de perfeição que difere radicalmente do mundo atual. A velha ordem já passou e todas as coisas são novas. O tempo, como o conhecemos hoje, se converteu em eternidade. A separação de Deus, que antes existia, agora é comunhão íntima com Ele. A morte pertence ao passado, pois os santos bebem da água da vida. Os ímpios estão no lago de fogo, enquanto os santos estão com Deus e pertencem à sua família. Uma vez mais entra em cena um contraste entre o povo de Deus e os ímpios. Resumindo, este segmento olha diretamente para a renovação de todas as coisas e, ao mesmo tempo, focaliza a atenção na realidade desta era pré-consumatória. E nesse exato momento, João apresenta uma relação, uma lista, que deixam algumas questões no ar. Vamos ler o versículo e depois apresentar a pergunta tema do Vejam Só de hoje. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Com base em Apocalipse 21, 8, que acabamos de ler, os tímidos, entre outros, estão condenados ao lago de fogo e enxofre. O que queremos saber é, quem são esses tímidos? Primeiro, precisamos entender alguns conceitos do texto. Os versículos precedentes foram dirigidos aos santos na terra que são perseverantes. Este duplo enfoque também ocorre em outras duas passagens. Aqui no texto que lemos, João lista um longo catálogo dos que não fazem parte do reino de Deus. Devemos destacar que a lista é encabeçada pelos tímidos. A palavra grega deiloi significa covardes. Outros colocam como uma opção de tradução os indecisos ou até os indiferentes. Outro detalhe importante são os segundos dessa lista, que são indicados como os incrédulos, que também podem ser entendidos como os infiéis. Esses dois estão arrolados com os mais vis pecadores, uma advertência que, ao que tudo indica, é muito séria. Mas a grande questão é saber quem são esses tímidos, qual o comportamento deles e por que estão listados junto com feiticeiros, homicidas, entre outros. Fique ligado. Essa resposta você terá agora no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Antes de passar a palavra para os meus nobres debatedores, eu queria mandar um ósculo santo muito especial para o pastor Neto, que é o pastor da Primeira Igreja Batista em São Caetano do Sul, uma igreja muito potente. De vez em quando ele vem ao programa, né? É uma igreja muito abençoada e que vai ter um evento, não da Igreja Batista, mas do Conselho de Pastores de São Caetano do Sul. Eles tomaram uma iniciativa muito bonita e vai haver, então, uma celebração especial pelos 500 anos da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, o dia da Reforma, às 19h30, lá na Primeira Igreja Batista São Caetano, que fica na Rua Amazonas 875, 19h30 do dia 31, na Rua Amazonas 875, em São Caetano, o culto promovido pelo Conselho de Pastores da Igreja da cidade de São Caetano do Sul. Nesse mesmo dia, haverá uma celebração também muito especial para o povo de São Paulo, na Catedral Evangélica, que fica na Rua Nestor Pestana,
um templo magnífico, né? Gótico, sei lá, enfim, para mim é gótico. Com órgão de tubos que quando toca é algo assim que nos faz... Se o arrebatamento vier na hora que o órgão estiver tocando, a gente vai chegar bem antes do céu, porque nós já vamos estar no ar. E no dia 31 de outubro, o Vejam Só vai ser especial com uma entrevista imperdível com o maior historiador do protestantismo, né, o maior historiador brasileiro do protestantismo, o Dr. Alderir de Souza Matos, e também com o Dr. Ernie Seibert, um luterano conhecidíssimo, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós vamos ter um luterano e um calvinista eruditos falando sobre a história da Reforma, e esse programa vai ao ar também no dia 31 de outubro, depois que você participar da celebração lá em São Caetano ou aqui na Rua Nestor Pestana, em São Paulo, você vai assistir ao Vejam Só e vai aprender muita coisa fantástica desses 500 anos que nós celebramos no dia do aniversário mesmo, né? Dia 31 de outubro de 1517, Lutero começou o movimento que deu origem àquilo que nós chamamos de Igreja Evangélica. Pois bem, falando em Igreja Evangélica, hoje nós temos aqui o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Pastor Silas, para o senhor, de quem Apocalipse está falando quando se refere aos tímidos? Pois bem, pastor. Primeiro, nós estamos ali no final do primeiro século, quando João foi perseguido, e ele mesmo deixa claro isso no capítulo 1. O livro do Apocalipse ele é composto de 7 revelações, né? Capítulo 1, versículo 10 e 11, a primeira. Capítulo 4, versículo 1, a segunda. Capítulo 7, 1, a terceira. 7, 9, a quarta. 15, 5, a quinta. 18, 1, a sexta. E 19, 1 é a última etapa do Apocalipse, quando fecha a última revelação do livro do Apocalipse. E você tem ali, capítulo 19, na nossa concepção futurista, a vinda do Senhor. Capítulo 20, o julgamento. E fechando, João, ele expressa algo que chama a atenção pelo contexto que estava vivendo. Ele deixou bem claro no capítulo 1 que ele estava preso na ilha de Patmos por amor da palavra. E quando ele ficarão de fora, capítulo 21, versículo 8, os tímidos. Pelo contexto, você leu até em outras traduções, eu peguei a Jerusalém, a CNBB, pelo menos uma dezena delas, e cheguei à conclusão que a palavra mais conveniente, até por causa do verbo deilo, é covarde. Nesse pensamento, João está lidando com uma geração, e ele mesmo foi a vítima dessa geração, que por amor a Cristo foi perseguido e encarcerado. E muitos cristãos estavam abandonando a fé. Você vê que ele começa o Evangelho de João por volta da década do ano 80, no princípio era o verbo, porque muitos estavam, ninguém começa um evangelho assim, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João estava dando resposta para uma turma que estava bombardeando a igreja, uma turma de gnósticos. Então, ao nosso ponto de vista, nessa primeira fala, os covardes ou os tímidos são pessoas que estavam com medo do sistema, a opressão, abandonando a fé. E para esses, e pegando como base, depois nós vamos usar os evangelhos para refutar o que eu estou falando, pegando como base isso, para esses João exorta veementemente a não serem covardes, a não abandonarem a fé, uma vez que esta fé era o motivo deles serem salvos. E nesse primeiro ponto, entendo que os tímidos nada tem a ver com pessoas introspectivas, pessoas que não têm facilidade de se expor ou ficam acanhadas, mas sim com o contexto que João estava vivendo. E, além do mais, João também estava dando um conselho, não só para os da sua época, mas para a igreja em todos os tempos, que fosse ler o livro do Apocalipse. O senhor falou da reforma agora, nós também iremos fazer, dia 31 de outubro na igreja, um trabalho da reforma, onde terá a peça teatral falando das 95 teses, e eu imagino esses pré-reformadores e os reformadores lendo o Evangelho, os Evangelhos, lendo o Apocalipse e chegando nessa parte e dizendo assim, nós não podemos ser covardes, nós precisamos continuar pregando e trabalhando para que a reforma aconteça. E nos dias de hoje, para aqueles que estão vivendo dias cruciais, lendo o Apocalipse, por mais que eu tenha uma visão futurista, que o livro do Apocalipse se cumpriu
o capítulo 1, 2 e 3, mas a partir do 4 ainda não se cumpriu, mas mesmo assim, como uma leitura, pastor, diária, que nós fazemos da palavra de Deus, devocional, entendo que nos fortalece a não sermos covardes diante de qualquer situação ou provação que a igreja haverá de passar nesses últimos dias. Esse foi o pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus. Reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Cotia, não é isso? Pastor, ou reverendo, e o senhor? De quem Apocalipse está falando quando se refere a covardes ou tímidos? Basicamente, isso tudo que o pastor já falou, nós também concordamos. Ele está falando não de pessoas introspectivas, de pessoas que têm medo de falar em público, de pessoas que tenham uma certa timidez comum, mas de um medo, na verdade, de manter a sua fé. De fato, a palavra mais adequada para traduzir ali seria mesmo covardes. Inclusive, na Bíblia atualizada, ela usa essa expressão, no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. E ele aqui está fazendo um contraste, não é? Aqui está falando já do novo céu e da nova terra, das bodas do Cordeiro, de Jesus com a sua igreja, chegando, né? E no final ele faz o contraste. O que é que vai acontecer no final? E é importante isso, porque hoje, novamente, a gente tem que voltar ao tema do inferno, do lago de fogo. As pessoas estão esquecendo disso. As pessoas estão facilmente se contrapondo à Escritura, se contrapondo a Jesus, facilmente assumindo um ateísmo que a Bíblia, que é contrário à Escritura, um ateísmo sobre a realidade espiritual, sobre morte, inferno. E quem lê Apocalipse vai ver que existe, não é? E não só Apocalipse, mas toda a Escritura fala de uma condenação. E é a justa ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Aqui, além de ser uma exortação para os crentes, é um consolo também, porque sabe que toda injustiça no final não ficará impune. Toda corrupção, toda maldade, toda idolatria, tudo aquilo que as pessoas amam e praticam e é contrário à vontade de Deus, será punido, será requerido deles, né? E aí João está dizendo qual será o destino aqui de dois tipos de pessoas, os que creem e os que não creem, os que, de fato, se mantêm rebelde contra Jesus Cristo e contra o Evangelho. A igreja que crê, que se arrepende, que luta contra o pecado, que resiste ao pecado, que resiste também às provações, que resiste até à morte, às perseguições. Essa, João está dizendo, no final, olha o que vai acontecer com ela, ela vai estar para sempre com o Senhor. O versículo, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. E aí é um contraste. O que é que vai acontecer com aqueles que creem? Presença de Deus, comunhão eterna com Deus. E o que é que vai acontecer com aqueles que não creem? Já fica aí o alerta, fogo eterno, punição eterna. E ao mesmo tempo que é então uma exortação para aqueles que estão em luta, estão em perseguição, fique firme porque vale a pena, porque aqueles que negarem a sua fé irão perecer no lago de fogo. Muito bem, agora é sua vez de responder a pergunta do programa. Lá no vejamsó.com.br você encontra a seguinte enquete. Vamos lá. A quem Apocalipse se refere ao falar de tímidos e covardes? Primeira resposta, a quem não enfrenta multidões, né? A quem se envergonha do Evangelho, ou a quem tem medo de falar em público, ou não sei, ou nenhuma das anteriores, né? Então, quem são os tímidos? Votou na enquete, você está concorrendo ao brinde da Academia Teológica da Graça de Deus. Hoje nós vamos sortear uma doação aqui do pastor Silas Franca, História da Igreja 2, curso de Teologia, que é justamente o período da Reforma Protestante do século XVI, que faz 500 anos exatamente agora, né? Então é um presente voltado para isso. Por falar nisso, a nossa patrocinadora, a Agrade, tem um curso específico sobre história da Reforma, ou das reformas protestantes.
começando com os movimentos pré-reformatórios, que o pastor Silas Franca mencionou aqui, indo até a reforma da Inglaterra com João Wesley, né? Todo esse período das reformas protestantes, um curso bem focado. Aliás, a grade tem 15 cursos novos. Esse é um deles. Então, não é, se você quiser fazer teologia, você vai fazer tudo. Mas, eu queria fazer o estudo do período das reformas, né? Como é a história? Você vai fazer esse curso, bem focalizado ali, muito bacana, né? E tem outros cursos focalizados também. Por exemplo, o curso para líderes de louvor. A grade tem um curso para quem quer aprender a cantar, tem curso para quem quer tocar e tem curso para quem dirige o louvor, a teologia do louvor. Tem o curso focado lá, geralmente é um semestre, no máximo 2, né, para você fazer o curso. Liga amanhã no horário comercial para a grade e informa sobre os cursos novos. 0 operadora 11 3115 0819, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. A gente vai para o intervalo. Na volta, eu vou mostrar aqui quem assiste ao Vejam Só. É o famoso Vejam Só? Quem assiste ao Vejam Só, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Legal. Já eu vou mostrar para você as fotografias do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Antes, deixa eu falar um tiquinho do blog. ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar o meu trabalho, né? Às vezes eu comento coisas que acontecem aqui no programa, às vezes eu comento assuntos que estão em ebulição, como, por exemplo, a questão da cura gay, né? E questões, esse negócio da arte aí com as crianças, e coisas que tais, tá bom? Tem os sermões que eu prego também, tem artigos, tem uma porção de coisa aí no blog, tá? E vamos para as fotografias, que é coisa boa. Primeira foto de hoje vem de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Janierson de Macedo assiste ao programa e ele tem a grande vantagem de assistir ao programa 1 hora antes de nós, né? Porque Mato Grosso do Sul tem outro fuso, uma bênção. Valeu, Janierson. A segunda fotografia é de Sapopemba, do bairro de Sapopemba, aqui em São Paulo. Olha que montagem bacana, muito legal. É o Tiago e os sobrinhos, Iago e Cauã. E quem fotografou foi a Monique, que é a irmã do Tiago e a mãe dos meninos. Por isso que ele é o tio delas, né? Todos eles estão convidados a vir assistir ao programa ao vivo, na gravação, já que eles moram no Sapopemba, bairro da Zona Leste aqui de São Paulo. Terceira fotografia de hoje vem de Sumaré, também bairro de São Paulo, ou Sumaré, cidade de São Paulo, não sei, né? É o Roberto Bremer e o filho Juan Bremer. Quem fotografou foi a esposa do Roberto, a irmã Marilene Farias. Legal. Valeu, Roberto, o Juan e também a Marilene. Se vocês morarem no bairro do Sumaré, vale o convite para vir assistir a gravação ao vivo. É só combinar pelo Facebook, tá bom? Próxima fotografia vem de Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo, lá na região de São Bernardo, Santo André. Não, Itapecerica da Serra não. Itapecerica da Serra é outro lugar. Também na Grande São Paulo. É Zona Sul, na Zona Sul de São Paulo. Elaine Santana, com o maridão, o Jairo Santana, e a filha Rosana Santos. E quem bateu a foto foi a filha Mariana Santos. Olha que família bonita assistindo ao programa juntos, né? Gostei da camiseta lá do Jairo. Valeu, Jairo. Deus te abençoe. Você tem bom gosto para as cores. E a última foto de hoje, camiseta lindíssima também, da Maria Cristina, de Uberaba, nas Minas Gerais. Valeu, Maria Cristina, um ósculo santo para você e para todo o povo das Alterosas. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Pastor Silas Franca, o senhor mencionou que o
o livro está falando de gente que não segurou a onda. Os tímidos ou covardes é gente que, durante a perseguição, que João já começava a enfrentar, se acovardou, é isso? Isso. Mas ter medo de ser torturado é pecado? Pastor, o medo, ele faz parte da vida humana. Tem 3 coisas que Deus usa para nos moldar. É tristeza, medo e dor. Não tem jeito, isso aí a gente vai passar. Agora, quando a Bíblia fala covarde, que é uma tradução melhor é essa, de todas as 10 que a gente... Inclusive, as traduções mais modernas também trabalham em cima disso, é no sentido de abandonar a fé. E essa mesma palavra, deilos, ele é usado em Mateus, no capítulo 8, verso 26, e Marcos, capítulo 4, verso 40, quando Jesus ele estava com os discípulos no barco e tem aquela tempestade violenta. Estar com medo não era o problema, mas ali eles estavam aterrorizados e não confiaram no mestre que estavam com ele. Um outro texto ali que a gente pode, e somos exortados a ter coragem e permanecer firme na fé, é justamente Mateus capítulo 16, quando ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Ou seja, nós haveremos de passar medos. Agora, nós não podemos nos acovardar diante das dificuldades e perseguições que a igreja ela passa durante os séculos. Nós temos que observar, pastor, que perseguições como em menos ou mais escalas, a igreja sempre passou. Eu não acredito que a igreja, então temos uma visão diferente com o pastor aqui, que a igreja passará pela grande tribulação. Porque a grande tribulação não é um julgamento apenas de Césares ou Neros perseguindo a igreja. A grande tribulação é o julgamento, é chamado também na terminologia o dia da ira de Deus. É uma coisa totalmente diferente. Nós não estamos lidando com perseguições humanas, como a igreja tem, de uns dias para cá, através desses movimentos que estão tendo na mídia, sido vítima de perseguições, de afrontas, e qualquer um que expresse o pensamento favorável à fé cristã, ele, de forma taxativa, é colocado como alguém ignorante ou homofóbico. Mas a igreja e nós precisamos ter um pensamento firme. Ficar em cima do muro, até uma exortação, é muito perigoso. Porque em cima do muro o cara recebe pedrada dos 2 lados. Né? É muito perigoso ficar em cima do muro. O cristão ele tem que ter consciência, e existem princípios que, se somos cristãos, temos princípios inegociáveis. É isso que nos define. E se eles não entenderem isso, engraçado que ninguém nunca diz para o muçulmano, ou essa turma de direito humano, ou qualquer que seja aí a defesa de suas ideologias, vai para tem só, pastor, um público de 44 países no mundo, que a maioria são muçulmanos. É só sair daqui e ir para um desses países. Vai lá fazer defesa. E falar para eles assim: olha, vocês não podem viver a sua religião aqui, e a mulher aqui não pode usar o que vocês colocaram para usar, e muito menos vocês podem ter e cultuar o Deus que vocês acreditam que é o Deus verdadeiro. Ninguém faz isso, porque vai tomar bala lá. Agora, sabe que o cristianismo é uma religião sem e que não vai se envolver com guerras, é uma religião que não é violenta, então as pessoas querem deitar e rolar. Agora, cabe a nós, cristãos, ter um pensamento acerca desses assuntos e não temer as perseguições que venham por conta disso. E se isso for necessário, pastor, passar por tribulações, é isso que João está aqui abordando. João foi preso no tempo de Diocleciano. Paulo, quase 30 anos antes de João aqui, foi morto por Nero, porque não cedeu aos caprichos de Nero, que queria ser um deus, muito menos Pedro, e esses homens pagaram com a sua própria vida. João estava no final desse período, era o último dos apóstolos a estar vivo. Então João, naturalmente, exorta, e sabia que o tempo dele já estava contado, ele exorta a todos aqueles da sua época e aqueles que haveriam de ler, ou qualquer época que a igreja passasse, que estivesse sofrendo perseguições, ou algo do tipo que ele estava passando, a ficar firme e não ceder a essa perseguição que sempre o mundo impôs e irá impor contra a nossa fé. Reverendo Dantas, isso que o pastor Silas Franca falou, o senhor concorda?
o Apocalipse está se referindo a pessoas que se amedrontam, se acovardam diante da perseguição contra o Evangelho? Sim. Agora, é interessante, Heber, que a pessoa não procura isso. E certamente ninguém morre feliz. Ninguém é torturado também sentindo prazer nisso, né? Porém, é muito melhor ser torturado pela fé sabendo que a nossa vida não é só essa e que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá, do que negar Jesus e perecer eternamente. Porque a pena para quem nega Jesus é perecer eternamente. Então, e a igreja tem que estar sabendo disso. Eu discordo do reverendo, haverá grande tribulação antes da volta de Cristo. E grande tribulação é diferente do juízo de Deus. O juízo de Deus é sobre os ímpios. Tribulação é o mundo perseguindo a igreja. E isso está começando a se fortalecer cada vez mais, a se evidenciar cada vez mais. A igreja vai passar por uma grande tribulação antes da volta de Cristo. Jesus falou isso em Mateus 24. Disse que uma tribulação como nunca antes houve. E as nações estão se unindo em torno de uma ideologia anticristã e anti-Deus. Né? E em Apocalipse, aliás, em Tessalonicenses, Paulo diz que quando o anticristo surgir, ele vai lutar contra tudo que se chama Deus. E é aí que a igreja vai começar a sofrer uma grande perseguição, uma grande tribulação. Tribulação, volto a dizer, a palavra tribulação não tem nada a ver com o juízo de Deus. Tem a ver com perseguição de ímpios contra os crentes. Foi isso que aconteceu e é isso que estava acontecendo na época de João e que acontece em menor escala durante toda a história da igreja. Nesse momento deve estar havendo martírio de crentes, de cristãos, em países que são fechados ao cristianismo, né? China e outros países aí, não é? Mas isso ainda é em pequena proporção, mas vai crescer. O Apocalipse, ele fala que vai surgir a besta, o anticristo, e tudo isso são a grande Babilônia, tudo isso vai ter apoio. Vai surgir um governante que vai agregar sobre ele as nações e ele vai ser contrário à religião, à fé, ao cristianismo. E a gente já está começando a sentir essa ideologia crescendo e essa perseguição crescendo, essa hostilidade ao cristianismo, né? Disfarçada até mesmo de como se a gente fosse, na verdade, quem estivesse perseguindo, se colocando sempre como vítima. O mundo ataca o cristianismo com sua ideologia, o cristianismo apenas responde com a pregação, com a mensagem, digamos, reprovando aquilo, e o mundo se faz de vítima, como nesse caso agora, dessas exposições que atacam o cristianismo, que atacam a moral cristã, e aí um cristão diz assim, olha, isso não está certo, aí pronto, agora o cristão é quem está errado em dizer a sua opinião, que é de acordo com a sua fé, e que cada um está fazendo isso no mundo. O senhor quer ver uma coisa? Estava conversando com um irmão, pastor aqui da Igreja da Graça, que é advogado também, e ele me falou uma coisa que eu não sabia. Não sei se você sabe, mas se, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é meu caso, eu não tenho nem criança em casa mais, meus filhos já casaram, e também o que eu vou falar. Mas, veja bem, se eu sou um pai de crianças e tenho revistas pornográficas em casa, ou filmes pornográficos em casa, e as crianças da minha casa, meus filhos, tiverem acesso, porque eu estou trabalhando, eles vão lá, mexem e tal, eu sou processado. Sim. Dentro da minha casa, meus filhos pegando material pornográfico que eu não guardei direito, eu sou processado. O ECA me processa, sabia? Agora, não tem problema nenhum você fazer isso publicamente, né? Publicamente. Eu fico impressionado como vai... A gente sabe que é tudo comprado, né, pastor? Artistas para a mídia dizer que isso é expressão de arte. Ou eu sou muito bobo, ou quem ficou imbecilizado foram eles, porque... será que não sabe a diferença de uma obra artística para uma tentação a um sistema ideológico de uma crença? Porque uma obra artística, você olha na catedral de muitas igrejas que tem no mundo, ou você vê a exposição na idade da Grécia Antiga, corpos esculpidos, mas em momento nenhum aquilo tem uma ideologia de fé, não, que é para afrontar. Não, estão lá e em momento algum é induzido que crianças vá tocar
nesses objetos, nessas esculturas. O que está se fazendo, pastor, é uma afronta ao cristianismo. O pastor falou da posição dele aí, é porque o pastor é pós-tribulacionista, nós somos pré-tribulacionistas. Então a gente não vai chegar. Não vai chegar. E o foco aqui não é esse. Mas o fato, pastor, é que estão fazendo isso mesmo. Estão tentando colocar de goela abaixo. E se você, naquilo que lhe é de direito, ter a sua fé, você vê que ninguém pode ultrajar o nosso culto. E por que pode afrontar aquilo que nós acreditamos como fé? O que eu fico indignado às vezes é que o cristianismo tem alguns ramos, né? E tem um ramo do cristianismo que tem uma autoridade tremenda, que tem uma influência tremenda. E ao menos esse grupo de bispos aí que poderiam emitir uma nota de repúdio a essa situação, se calam. Mas se qualquer pastor, e que eu não concordo também, pegar uma imagem de algum item dessa religião, do catolicismo, e como eu não concordei esses dias, pegaram uma imagem e cristãos em cima de um monte, afrontando a imagem. Eu acho que tem que ter respeito. Se você não concorda, teologicamente, a gente debate. Mas afrontar o outro desse ponto de vista, eu discordo, pastor. Inclusive é crime. É crime. E se é crime pegar uma imagem de qualquer que seja a expressão católica e agredir, quebrar, é crime? Não é crime pegar a imagem de como o rapaz fez da Nossa Senhora Aparecida e colocou perto dos seus órgãos genitais e fez algo. Quer dizer, ele está querendo dizer o que com aquilo? Que ele está por trás. Como é que é isso? E depois ralou aquilo como se, em outras palavras, está vendo? Isso aqui é nada, eu faço o que eu quero com isso. E ninguém dá opinião nenhuma sobre essa situação. Todo mundo cala. Se fosse um pastor, estava sendo malhado por todo mundo uma hora dessa. Provavelmente já estava preso. Né? Tinha que sair do país porque já estava sendo, nesse momento, até a família dele estava correndo risco de vida. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, Angélica? Tem tempo ainda no bloco? Tá. Então, reverendo Dantas, uma pergunta que não quer calar. Porque assim, o pastor Silas Franca é arminiano, mas o senhor é calvinista. Sim. Os calvinistas creem que os salvos foram predestinados por Deus e eleitos para a salvação antes da fundação do mundo, concorda? Sim. E que eles não perdem a salvação. Então, como que alguém que foi eleito desiste da fé? Ou, como o senhor disse, mantém o medo de manter, ou desenvolve o medo de manter a fé e vai acabar negando Jesus, como o senhor falou, indo perecer no lago que arde com fogo e enxofre? Na verdade, Heber, esse caso aqui, os covardes, eles se assimilam, ou eles, na verdade, são apóstatas da fé. Eles conheceram, eles tiveram acesso à palavra e tudo mais, eles tiveram experiência e tudo mais. Pode se igualar a Hebreus 6, 4, como também o caso de Judas, como também o caso de que João fala no capítulo 2, versículo 19, que eram dos nossos, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Eles abandonam a fé. E se a gente olhar aqui no capítulo 21, ele fala dessa lista aqui, só que essa lista, no caso, são as razões, digamos, secundárias pelas quais essas pessoas irão para o lago de fogo. A razão principal está no capítulo 20, versículo 15, um versículo anterior ao capítulo 21, né? E diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso que a gente crê que quem é salvo não vai perder a salvação, porque o nome dele está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Como diz também lá no capítulo 17, versículo 8 de Apocalipse, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. E aí vem essa questão, essa discussão também teológica, né? Eleição e tal. Mas a gente crê nisso, que, na verdade, a razão pelas quais eles também são incrédulos também dependeu da eleição de Deus. Deus escolhe quem vai para o céu e quem não vai. Deus escolhe quem vai ser salvo e quem não vai. E quem Ele escolhe, Ele chama eficazmente, Ele ilumina, Ele regenera e Ele dá também a perseverança, que é uma das bênçãos da salvação, é a força para perseverar. E essa perseverança, inclusive, depende de Cristo, da intercessão de Cristo, que está, e aí vem Hebreus 7, 25, que diz que Ele está intercedendo por nós, por isso que Ele pode nos salvar totalmente. A obra de Cristo, Ele fez a obra
ativa e a obra passiva quando estava na terra, mas ele continua intercedendo pelos seus. E essa intercessão que é ouvida pelo Pai. Nós perseveramos porque Cristo persevera por nós. Em Judas diz que ele é quem é poderoso para nos guardar de tropeço. Agora, isso tudo, você tem a obra de Cristo por nós e você tem aqui na terra a história se desenrolando. Mas a gente vai permanecer por causa, na verdade, da obra de Cristo, do começo ao fim. Nós somos salvos pela graça do começo ao fim. Nós respondemos ao que o Espírito Santo faz em nossa vida. Então, estes aqui, segundo o próprio texto aqui no versículo 15, a razão pelos quais eles são lançados no lago de fogo, que é também o versículo 8 diz, né, que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No versículo 15 do capítulo 19 diz, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, qual das duas razões foram a causa deles serem lançados no lago de fogo? O nome deles ser escrito no livro da vida e também os pecados. A causa secundária e a causa primária. A causa que leva, de fato, alguém a se perder é Deus não ter escolhido. Agora, o que é que ele faz, o perdido? Até mesmo alguns, eles têm acesso a algumas bênçãos da salvação, mas não a perseverança, e caem no meio do caminho. Bom, daqui a pouco a gente vai inquirir melhor essa questão. Antes de sair para o intervalo, pessoal que mora em Guarulhos ou na região de Guarulhos, dia 22, esse domingo, às 6h30 da tarde, eu estarei na Igreja Batista Etnos, lá do pastor Jamierson Oliveira, participando do culto de celebração dos 500 anos da Reforma. É uma série de conferências lá e eu vou estar no domingo, às 6h30 da tarde. A Igreja Batista Etnos, ali em Guarulhos, fica no bairro Bom Clima, pertinho da prefeitura, tá bom? É fácil de você encontrar, se você entrar no site você vai achar. Se quiser, a gente pode ir lá, bater um papinho no domingo, um pouquinho antes do culto ou depois do culto, a gente pode tirar uma fotografia juntos, tal. Quem quiser me conhecer pessoalmente, estarei lá, será um prazer. A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Esse é o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Olha, o nosso querido Eliezer, mais conhecido como Zeca, esteve na Crentolândia e perguntou a respeito do tema de hoje. Será que o povo lá da Crentolândia achou que tímido era quem não gosta de falar em público? Vejam só. Apocalipse 21:8 fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem são esses tímidos? Eu creio que somos nós, né? Porque quando você não tem ousadia para pronunciar a palavra de Deus, acho que é difícil. E se a gente ficar com a boca calada, deixar as coisas acontecer do jeito que está acontecendo, muitas pessoas estão se perdendo por falta de atitude, né? E essa timidez nós temos que ser quebrada dessa forma. Os tímidos, aqueles que não conhecem Jesus, eu acho, né? Eu acredito que são aqueles que não têm coragem de assumir o Evangelho de Cristo, de se posicionar, né, como servos do Senhor. Eu acredito que são esses os tímidos. Olha, eu creio que são aqueles que não têm coragem de manifestar a sua verdadeira identidade como cristãos e até de evangelizar, né? De falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Eu creio que esses são os tímidos, né? Porque o Espírito Santo fala que a Bíblia fala que o Espírito Santo nos deu um espírito de ousadia e não de timidez. Então eu creio que é isso, quando a gente sente do Espírito Santo, a gente tem ousadia para falar da palavra do amor e evangelizar e falar de Cristo, salvação. Então, aí a gente vamos não. Daí não dá, né? Isso não. Então, nós teremos, credo, nós teremos um problema. Pastor Silas Franca, quem não prega o evangelho ousadamente vai para o inferno? Pastor, eu creio que o principal papel na vida de um cristão é viver o evangelho. Porque se prega muitas vezes com atitudes, né? Existem pessoas que não têm facilidade de pregar. Tem pessoas que são introspectivas. Eu tenho 2 filhos lá em casa. Um deles, a hora que você chamar para evangelizar, para entregar um panfleto na feira, ele vai de boa, o mais jovem. O mais velho, você dá dinheiro, ele não vai.
Mas são dois meninos abençoados. Só que cada um tem a sua forma de expressar. E é fato, eles de tudo não estão errados, porque começa não tendo coragem de falar do amor. Começa por aí. Mas isso, no contexto que a gente trabalhou de Apocalipse, tem muito mais a ver com negar a fé, abandonar a fé. Não assumir essa fé em momentos de tribulação. Não é apenas não falar do Evangelho. E eu acho que uma coisa está linkada à outra, só que o texto em questão está muito mais atrelado a esse abandono da fé no momento de pressão. Então, Reverendo Dantas, o senhor explicou no bloco anterior, mas não ficaram claras algumas coisas, né? Como que alguém experimenta a salvação, que o senhor citou Hebreus, e Hebreus fala de gente que foi iluminada, provaram do dom celestial, tal. Até estava lendo o comentário de Calvino sobre esse texto, e me parece que Calvino admite gente que é eleita e depois perde a eleição. É ou não é? Na verdade, não, ele não admite. Ele diz o seguinte, eu até anotei aqui o comentário de Calvino sobre isso. Ele diz que essa é uma questão a ser enfrentada, né? Isso. Que ele fala que muita gente diz que a carta não é inspirada por causa disso e tal. E ele é corajoso. Ele fala, não, é sim. Deixa eu achar aqui o que é que ele fala, porque eu anotei aqui e às vezes a gente perde, né? Me parece que ele fala alguma coisa assim, que o Espírito Santo permite que a pessoa entenda e viva durante algum tempo. E, na verdade, ele fala uma coisa muito importante desse texto. Ele diz que isso prova, mais uma vez, a eleição. Como assim? Porque, por exemplo, os que foram iluminados, o homem é passivo, Deus é quem ilumina. Tá. Os que provaram, é também dado a ele provar. Então, ele diz que tudo isso foi dado. Mas como foi é que cancela? Sim. Foi dado tudo isso ao homem, né? Poderes vindouros, ele experimentou tudo isso, né? É impossível renová-los. E ele fala aqui... rapaz, deixa eu achar aqui. Mas para Calvino ele diz que não vê problema em admitir que pessoas experimentam alguns dons de Deus, mas que não são salvas, que não são eleitas. Que o Espírito Santo permite que eles experimentem, vivam durante algum tempo, provisoriamente, o Evangelho, é isso? Deixa eu ver, achei aqui. Ele até diz assim, como é possível que alguém que uma vez alcançou tal atitude venha depois a apostatar? Na verdade, o Senhor chama eficazmente só os eleitos. E Paulo testifica em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele diz assim, minha resposta consiste nisso. Deus certamente confere seu Espírito de regeneração somente aos eleitos. E que ele se distingue dos réprobos no fato de que são transformados na imagem de Deus e recebem o penhor do Espírito na esperança de uma herança por vir. Pelo mesmo Espírito, o Evangelho é selado em seus corações. Em tudo isso, porém, não vejo razão porque Deus não toque os réprobos com o sabor de uma graça, ou não ilumine suas mentes com algumas chispas de sua luz, ou não os afete com algum senso de sua benevolência, ou em alguma medida não grave sua palavra em seus corações. De outro modo, onde estaria aquela fé temporária que Mateus 13 fala, de alguns que recebem logo com alegria, vindo as provações, desistem? Eles provaram a fé como os outros. E é interessante que em Mateus 7, 21 e 22, fala uma coisa muito interessante lá, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, pessoas dizem Senhor, Senhor, pessoas ali, eu fico inculcado com aquele texto, pessoas profetizam em nome de Jesus, pessoas expulsam demônios, pessoas curam, quer dizer, experimentaram do poder de Deus, e é de fato o poder de Deus agindo, mas aí chega no final, nunca vos conheci, partai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não houve regeneração, não houve a fé verdadeira, houve uma experiência, mas não houve de fato, e o que determina no final, eu tenho, é a eleição, Deus é quem determina, e Deus determinou, Ele vai dar tudo, até a perseverança. Quem Deus não elegeu, em algum momento vai cair. Experimenta, mas cai. Agora, não que tenha sido salvo, porque a salvação é para os eleitos. Não que tenha sido salvo. Ele nunca foi salvo? Não, ele experimentou. Eu acho que é muito conveniente, pastor. Quando o cara é salvo, ele foi salvo. Esse não foi salvo. Eu acho muito difícil. O senhor falou que eu era arminiano, eu até falando com o reverendo,
Eu não comprei pacote nem calvinista nem arminiano. Ah, não? Mas eu consigo ver as duas disciplinas andando junto. Só que o que eu vejo entre calvinistas e arminianos é que eles às vezes falam as mesmas coisas com palavras diferentes. Um chama livre-arbítrio, outro chama livre-escolha. E por aí vai. Estuda a história da igreja até Agostinho, você percebe que todos, eu tenho a coleção inteira dos pais da igreja, eles têm a visão de livre-arbítrio. Já você percebe Paulo, e Paulo quando fala sobre predestinação, Paulo fala no contexto do farisaísmo, porque ele era um fariseu e entendia que Deus predestinou os judeus. E Paulo trabalha nesse conceito. Com esse pensamento farisaico, Paulo começa agora uma vida cristã. Ele não abandona, ele não dá um deleta tudo que ele aprendeu e recomeça novamente. Ele adapta. Eu vejo, pastor, que em parte o pastor, eu concordo com ele, quando fala que é Deus que ilumina, porque é claro que é Deus que ilumina, mas eu vejo que o homem tem direito de escolha, porque amor só é verdadeiro quando eu tenho a possibilidade de não amar. Para mim, eu não vejo contraponto entre isso. Deus ilumina, Deus esclarece, mas existem pessoas que, mesmo iluminadas por Deus, tendo a visão que Deus, de fato, iluminou a vida delas, eles aceitam e não querer. E isso é um fato. E eu acredito que quando você trabalha a predestinação, até no Éden, dos anjos, antes da queda do homem, porque os anjos caem primeiro, Deus deu aos anjos capacidade de fazer escolhas. Se não fosse assim, Apocalipse capítulo 12, que Satanás derruba a terça parte dos anjos, não teria acontecido. Então, o livre-arbítrio, o livre-escolha, ou queira como quiser chamar, Deus deu à sua criação a capacidade de fazer escolhas. Essa criação, se for inteligente, vai olhar que a escolha de Deus é melhor, ver que a soberania de Deus, por mais que eu não tenha respostas, eu quando estou ensinando ou pregando na igreja, eu falo, irmãos, por mais que eu não entenda a mente de Deus, e nunca vou entender como Paulo fala em Romanos 11, eu aprendi, pastor, a aceitar a escolha de Deus para a minha vida, porque eu sei que eu tenho uma visão limitada, temporal. Deus é atemporal e ilimitado. Então, se Ele me permitiu viver aquilo, é porque tem uma razão para me ensinar. E Paulo, Romanos capítulo 5, entrando de novo nesse texto sobre os que perseveram, Paulo, Romanos capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, ele fala que a tribulação traz paciência. Perdão, Romanos 8. A tribulação traz paciência. Romanos 5,3. A tribulação traz paciência, a paciência traz a experiência, e a experiência traz a esperança, e não há confusão nisso. Nós somos tentados, mas muitos de nós não suportamos a tentação, e é por isso que vem os covardes. Abandonam quando, na verdade, sabe que a escolha de Deus é melhor, mas mesmo assim não querem. Bom, então, reverendo Dantas, para a gente fechar essa parte, é possível abandonar a fé? Weber, o eleito não abandonará, é impossível, porque Deus vai sustentá-lo. Jesus disse em João 17, ele disse, nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi, exceto o filho da perdição. Ele não perde. Em João 10, 27 e 28, diz, meu Pai é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém tira. Ele disse, aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo. Jesus é quem nos sustenta, não somos nós, não começa pela salvação e termina pelas obras da salvação, pela obra nossa de perseverar. Se Deus não nos assistir na hora da tribulação, na hora da provação, na hora do martírio, crente nenhum resiste ao martírio. O que faz uma pessoa passar pelo martírio, a não ser o que fez, por exemplo, o diácono Estevão passar pelo martírio. Ele viu o céu aberto, Deus dá, de certo modo, o que fez Tiago ser morto lá na prisão e Pedro ficar lá esperando ser morto, com tranquilidade, cantar e louvar a Deus. É uma esperança que dá ao eleito. Se ele não tivesse, e essa esperança é dada ao eleito, ele não perde, porque é dada. Deus escolhe e dá a quem Ele quer. Deu, a pessoa não perde porque não é ele que conseguiu. Não foi ele que conseguiu. A dificuldade que eu tenho nesse processo todo, é acreditar que pessoas já nasceram confinadas ao inferno. Se você me atrapalha, eu perco o raciocínio. Nesse caso, o homem, a gente crê que o homem faz escolha, sem dúvida nenhuma, mas ele não é autônomo. Livre-arbítrio não é sinal de autonomia, essa é a diferença, né? O homem não é autônomo, Deus está tomando decisões, Deus tomou decisões e ele é quem é soberano, ele é quem está decidindo. O homem, ele é agente da vontade de Deus, né? Aquilo que eu faço. É interessante que Judas traiu Jesus.
Mas a Bíblia diz que Judas fez o que estava determinado para ele fazer. E ainda diz que ele é responsável. Os judeus, junto com o Herodes e tudo mais, foi quem condenaram Jesus. E Atos diz que eles condenaram, fizeram segundo o propósito de Deus, mas também manda eles se arrependerem, porque são responsáveis. Nós agimos de acordo com a vontade soberana de Deus, tomando escolhas. A nossa confissão de fé diz que até as causas contingentes estão pré-determinadas. A sorte, você lança a sorte, mas a resposta vem do Senhor. A dificuldade é que nós estamos no mundo de Deus, não no nosso mundo. A história é a história de Deus. Então não existe acaso? Não existe acaso. Não existe nenhuma decisão nossa, pega Deus de surpresa ou é casual. Está tudo determinado. Uma folha da árvore que cai... Nada. Um pássaro não cai numa armadilha se Deus não tiver determinado aquilo. Um cabelo nosso não cai, nós temos tudo pré-determinado. Agora, Deus é tão bom que as coisas acontecem sem Ele ser o agente. Mas a gente está agindo segundo o propósito dele. Tudo, inclusive a eleição, a salvação, principalmente a salvação. Tá. Que cabe a Deus escolher quem vai para o céu, quem não vai. Afinal de contas, a gente vai para onde? Para o céu dele. Sua vez. Eu tenho uma dificuldade muito grande de concordar com isso, pastor. Até porque não me vem à mente pessoas que nascem já predestinadas para o inferno. Eu acho que há uma incoerência muito grande com isso. Que Deus já sabe o que a pessoa vai pensar, Ele é Deus por isso, Ele é atemporal. Não existe passado, presente e futuro com Deus. Deus, Ele está em todo o tempo. Por isso que Ele sabe quem vai ser salvo. Não porque Ele simplesmente rejeitou quem não será, é porque Ele já assistiu à história, Ele já viu de antemão. Algo que eu vou imaginar, Deus já sabe. E não acontece sem a permissão de Deus, claro, desde que seja a sua vontade. Exista ali aquilo que é o plano de Deus. Agora, a roupa que eu vou vestir hoje, eu coloquei 2 roupas e tirei. Sou eu que escolho onde eu vou viajar, o que eu vou estudar. Não acredito que Deus determinou isso não, porque quando Deus fez o homem, no seu imago Dei, foi transferido para o homem algumas coisas que veio desse atributo de Deus, atributo comunicável de Deus. Uma delas é a inteligência. E Deus deu aos seus seres a capacidade de fazer escolhas. E nós, e quantos de nós aqui já fizemos escolhas e nos arrependemos. E falamos, Deus, mas eu orei, eu falei que fosse feita a tua vontade, mas eu achei que o caminho era esse. E aí eu imagino Deus olhando e dizendo, não, mas eu queria que você passasse isso, você se lascasse. Eu falei, não, mas eu me coloquei e falei que não me deixasse tomar uma decisão que fosse contrária àquilo que fosse bom, segundo a tua presciência. Então, pastor, eu acredito sim que Deus ilumina, eu acredito que há esses pacotes fechados que colocam limites nas coisas. Eu não consigo ser arminiano, eu não consigo ser calvinista, eu vejo que há um bom senso, só que cada um vai argumentar puxando. Se você lê material calvinista, você vira calvinista. Se você lê material arminiano, você vira arminiano. Se você lê os dois e se aprofunda nisso, você percebe que tem coisa que não fechou e nem vai se fechar. E não consegue se fechar. Quem gosta desse assunto, infelizmente, a editora Mundo Cristão, que eu saiba, posso estar enganado, mas que eu saiba, não reeditou um livro chamado Predestinação ou Livre-Arbítrio. É um livro, já tem mais de 10 anos, que são 4 autores. 2 calvinistas e 2 arminianos. Você tem? Mas não, acho que não está mais... Um deles é Geisler, né? que comenta. Muito então, bom, viu, pastor? São 4 autores. 2 calvinistas, 2 arminianos. Cada um deles vai ter um tempo para se expor. Ele fala e os outros 3 comentam. Sim. Né? Então você tem as 2 visões extensivamente discutidas. E aí, no final não fecha. Não fecha? Não fecha, pastor. Mas isso que eu estou falando. Eu admiro. Não dá para comprar pacote fechado. Eu vejo que é algo que está aquém da gente. Não é à toa que tem 500 anos de debate e vai continuar tendo. Mais 500 se Jesus não voltar até lá. Amém. Mas os 2 argumentos, se você ler o material deles, são tão bons que se você ler o argumento calvinista, você vira calvinista. Se você ler só o argumento arminiano, você vira arminiano. E se você ler os 2, você fala, cara, aqui há uma incógnita que não dá para resolver. Se você ler a Bíblia, você vira calvinista. Tá bom. Não é com o senhor, não. Isso não é com o senhor, não, hein? Isso é com qualquer um. Tá bom. Vamos voltar para o tema aqui, ó. Deixa eu perguntar. O pessoal lá da Crentolândia falou de ousadia.
Será que ele está falando, a gente pode fazer uma ligação legítima com a parábola de Jesus que fala do talento enterrado? Pastor, de forma superficial, sim. Que ali está dizendo que aquele que enterrou o talento, ele é lançado no lago. Porque a ideia de talento ali é muito mais do que só o momento em si. Tem a ver com uma vida inteira de não viver o evangelho, não pregar, não levar adiante, não trabalhar com aquilo que Deus deu. Mas eu vejo que é muito genérico só esse texto. E não se interpreta, o princípio da hermenêutica, não interpretar um texto, né, sem o seu contexto, e você tem que pegar textos auxiliares para lançar a luz quando um tema é difícil, é exegese isso aí. E no texto que foi proposto, nós pegamos a mesma palavra, né, e observamos essa mesma palavra em outros textos, como eu citei aqui, Mateus capítulo 16, Marcos 4 e por aí vai. Você percebe que é algo muito mais profundo. De fato, aqueles que negam diante de tribulação, e nós não podemos deixar de fora Apocalipse 21, que o contexto nasce aí. É um momento de tribulação onde muitos estavam se acovardando. Nesse contexto, sim, Mateus superficial, Mateus é só superficial, mas o contexto-chave é Apocalipse. E para o senhor, quem enterra o talento é porque é covarde? Olha, se o talento for crer em Jesus, sim, né? Se o talento for negar a sua fé no momento de inquirição da sua fé, sim. Porque a palavra talento ali é dinheiro, né? Ali é outra coisa, é superficial, né? Muito... Então, mas o povo falou de falta de ousadia. Então, os tímidos são os que não têm ousadia. Então, o crente que não é ousado vai para o inferno? Não, eu acho que é o seguinte, essa ousadia aí, quero ver na hora da tribulação. É mais ou menos isso que a Apocalipse está colocando. A Apocalipse está colocando a apostasia na hora de uma tribulação. Né? Não essas... Ora, Pedro negou Jesus, mas foi ocasional. Mas negou 3 vezes. E ele não se perdeu totalmente, porque Cristo também rogou por ele. Ele disse até antes a Pedro, Pedro, Satanás vai pedir para lhe peneirar, mas eu roguei por ti. Aí você vê também que a perseverança de Pedro veio da graça de Deus, de Jesus. Mas onde está? A gente pode cair em alguns momentos, mas não definitivamente. Aqui está falando de uma queda definitiva da fé. É mais para apostasia do que para alguns momentos que você vacila ali por alguma coisa. Os discípulos vacilaram diante da tempestade, com medo. Tiveram medo da tempestade. Aí Jesus chamou... que não teria Deus? Pois aí Jesus chamou eles Não, o problema é que Jesus estava com eles. Né? Isso, e Jesus chamou eles de tímido também, porque eles não tiveram fé suficiente para confiar que aquele barco não ia naufragar. E uma vez que viram tantos milagres... Viram tantas coisas, receberam tanta coisa, e agora titubear diante de uma tempestade... Pastor, aquele livro que o senhor mostrou aí, o História da Igreja 2, nós trabalhamos ele e os pré-reformadores. Qual era o maior intuito da igreja em levar o cara para a fogueira? Eles primeiro davam chances, nega. A ideia era negar. É porque se você nega, desconstrói tudo. Então, foi assim com John Hus, foi assim com... O Wycliffe não conseguiram pegar, mas depois queimaram o seu corpo, desenterraram e queimaram. Mas foi assim com todos os outros. Jerônimo passou por isso. E todos os outros que vieram nesse momento, o contexto era nega ou é queimado. E como eles não negaram. E o Calvino diz uma coisa da apostasia que não é algo só pessoal, não é uma vacilação pessoal. É uma atitude pública de negação. Então é mais grave, atinge não só o indivíduo. Você, de vez em quando, ter um medo, ter uma coisa pessoal ali, é uma coisa. Agora, você, diante de público, quando exige que você testemunhe mesmo, e senão você vai, digamos assim, enfraquecer, inclusive, um monte de gente que espera que você expresse sua fé em momento até de risco de vida. Aí você nega, aí você atinge uma coletividade inteira. Bom, independente da visão, se é pré-tribulacionista, que é a minha, ou pós o pastor, o livro do Apocalipse tem algo em comum. Existe um número da besta, que quem aceitar ou quem não aceitar será punido. Ainda Mais uma isso. vez vem com a questão o negar. Aqueles que receberam o número da besta, esses já estão, porque de forma pública negaram a eficácia de Cristo em suas vidas. Negaram o sangue e a morte vicária de Cristo. Mudar de lado. Mudar de lado, naturalmente. Para o senhor, um crente pode perder a salvação? Pode, pastor. Desde que ele negue a fé.
Então você está mais por Armínio ali. Eu sou inclinado sim, pastor, mas eu não consigo comprar o pacote todo. Não, o pacote todo, nem Armínio comprava. Armínio cria na perseverança. Eu acho que não é TV a cabo, não dá para eu comprar o pacote todo. Eu vejo incoerências ali. Que... Por falar em acabar, o programa acabou. Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude. Oi? Tava bom, até hoje aí. Não, entrou em pedestração, aí ele fica toda afoito. Não, eu não fico não. Hoje eu me sinto tão assim, às vezes, angustiado em estar tratando disso de novo. Porque eu queria que isso fosse... Só vem para isso, né? Só vem para isso, Weber. Me chama para outro assunto. Pastor Silas Franca Dourado, da Igreja Batista Plenitude de Deus, e o reverendo Flávio Dantas, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O contato desses dois irmãos está no vejamsó.com.br, na aba convidados. É só você clicar lá e pode mandar perguntas, e-mails, convites, eles aceitam, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Quem foi? Roberto João de Araújo, lá de Nova União, nas Minas Gerais. Parabéns, Roberto. A gente vê no próximo Vejam Só. O livro é da Até lá.